Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do IBRAcast 360, o programa sobre temas de fronteira oferecido pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Neste programa, entrevistamos grandes especialistas a fim de tratar de questões controversas e tendências na área de interesse do Instituto, para ampliar os horizontes dos nossos ouvintes. Caros ouvintes, dando continuidade aos episódios do programa IBRAC 360 da quinta temporada do IBRAcast, o tema de hoje é tributação e concorrência. Nosso convidado é o conselheiro do CAD, Carlos Jaques Vieira Gomes, que já participou desse programa na temporada de 2022, quando ocupava o cargo de consultor legislativo do Senado Federal. Ele é mestre em Direito e especialista em Direito Regulatório de Telecomunicações pela Universidade de Brasília, professor dos cursos de pós-graduação em Direito Empresarial do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, do IBMEC, e de cursos da Fundação Getúlio Vargas. Atuou como consultor legislativo do Senado Federal nas áreas de Direito Econômico, da Regulação Empresarial, e como assessor da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi. Contou ainda com uma experiência prévia no CAD como secretário do plenário do órgão entre 1998 e 2000. Muito bem-vindo, conselheiro. Uma honra tê-lo aqui conosco e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso recebê-lo novamente em nosso programa. Eu sou a Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC. Eu estou acompanhada de Paulo Casagrande, que junto comigo é responsável pelo IBRAcast 360, e pela presença do ilustre professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que dispensa apresentações. Professor, estamos muito felizes por você ter topado participar do nosso programa hoje. Um grande prestígio para o IBRAcast, certamente você abrilhantará ainda mais essa discussão sobre tema tão relevante. Tá ótimo, muito obrigado por participar de mais um IBRAcast. Me sinto muito honrado, de poder estar aqui a convite do IBRAC, da doutora Flávia, do doutor Paulo Casagrande, e poder contribuir com mais um tema relevante sobre o direito à concorrência, envolvendo a discussão da tributação, que é um tema que já há muito tempo é discutido e que cada vez mais consegue obter uma penetração na pauta, seja do CAD, seja do Legislativo e seja das discussões em geral. Prazer estar aqui com todos, muito obrigado pelo convite, particularmente agradeço ao IBRAC a lembrança do meu nome. De fato é um tema que me parece bastante relevante e quando nele eu penso, a minha memória vai lá para trás, uma certa ocasião em que eu levantei o tema, problemas da tributação gerando problemas de concorrência, e obtive como resposta na época, isso não é problema nosso, isso é problema da Receita Federal. Naquela época, foi uma resposta pontual e que afastava a questão. Hoje em dia, certamente, nós temos questões a discutir. Isso é antes da mudança na Constituição, enfim, numa época seguramente ultrapassada. Vamos lá. Obrigado, Flávia. Bem-vindos, professor Tércio, conselheiro Carlos Jaques. Acho que a gente terá uma excelente discussão sobre esse tema tão importante. Então, acho que eu posso começar, talvez, com uma questão a respeito desse tema, direcionada aí ao conselheiro Jaques, que acho que a gente pode pensar como uma primeira aproximação sobre esse tópico, o fato de que, na prática decisória do CAD, desde a reformulação do órgão como uma autarquia em 1994, os impactos concorrenciais da tributação na dinâmica dos mercados já foi considerado em diversas situações, tanto quanto a regras gerais de tributação, como alíquotas, benefícios, isenções, quanto de certas práticas empresariais relacionadas a
pagamento, ou melhor dizendo, ao não pagamento de tributos, como sonegação fiscal e contrabando. O conselheiro poderia apresentar para a gente, para os nossos ouvintes, a sua perspectiva sobre essa experiência do CAD no tratamento dessas questões em casos concorrenciais? Perfeitamente, Paulo. O tema no CAD é antigo e nós temos já alguns precedentes que envolvem, dentro da ótica de concorrência e tributação, dois universos distintos. Primeiro, quando a entidade acusada de praticar preços baixos o faz se valendo de benefícios fiscais, de incentivos fiscais legítimos. Tá? Nesse caso, qual é a primeira compreensão do CAD? Bom, se os benefícios fiscais foram dados, se os incentivos fiscais foram concedidos, não o CAD, o legislador que os concedeu fez o balanço concorrencial. Quer dizer, o CAD presume que, se o legislador não fez, deveria ter feito esse balanço concorrencial ao tomar a decisão de concessão de incentivos e benefícios fiscais. Então, o CAD, em princípio, não teria como, na sua atividade judicante, sancionatória, afastar um benefício fiscal, afastar um incentivo ou multar uma entidade que usufrui desse benefício apenas por essa razão. Tá? O que os precedentes desse tema trazem, eu vou até listar aqui, nós encontramos dois casos, tanto quanto antigos, mas nem tanto, é que, entretanto, se em razão do benefício fiscal, se em razão do incentivo fiscal, o representado, a entidade que detém esse benefício, também detiver poder de mercado, posição dominante, e, além disso tudo, se valer de uma política predatória de preços ou algo equivalente, poderia o CAD sim sancionar o agente econômico que causa um dano efetivo à concorrência. Não exatamente é tão apenas porque ele se vale de um incentivo ou de um benefício, mas porque na estratégia da política comercial dele, ele colocou esse elemento, esse benefício, esse incentivo fiscal, junto com outros elementos, né, e com o próprio tamanho dele também, né, justificou isso. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos precedente em que drogarias questionam o SESI, que também estaria vendendo medicamentos, e o SESI, digamos, tem aí uma carga tributária menor, é incentivado, ele não paga certos tributos. Né? E o que o CAD faz? Bom, tudo bem, não vamos condená-lo por ter essa vantagem fiscal, mas vamos verificar, ele tem poder de mercado? Aí um dos casos aqui encontrou a resposta, não tem. Então o CAD arquivou. Né? Na verdade, o primeiro caso é um processo administrativo 4542 de 1997, representado é o SESI Santa Catarina, foi julgado no ano 2000, tá? E o que se concluiu? Cabe ao CAD investigar sobre prováveis danos à concorrência, consumidores, decorrentes ou não da vantagem tributária, provocados por meio de condutas ofensivas contra a ordem econômica, como, por exemplo, os preços predatórios objetivando o domínio de mercado. Também tem um outro caso, um procedimento administrativo também de 97, 6746. O representado também é o SESI, mas é o SESI de outros estados, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, de novo Santa Catarina e também do Paraná. O julgamento foi em 2005, né?
E o relator, né, o Luiz Carlos Prado, ele diz que a legislação antitruste tutela o direito difuso da concorrência por meio de promover o bem-estar dos consumidores. E a decisão administrativa não trata dos interesses das partes, direito da coletividade, e em seu nome age o poder público. Nesse sentido, o CAD não tem autoridade para avaliar se há utilização indevida da imunidade tributária, tá? Mas com a ressalva de que, se isso for dentro de um contexto de uma política comercial, de um poder econômico amplo, e que se possa, né, com outros elementos, concluir para a existência de um dano à concorrência efetivo, né, de uma conduta lesiva, né, exclusionária em algumas situações, o CAD sim poderia atuar mesmo estando diante de alguém que tem aí um incentivo, um benefício fiscal. Esse é o primeiro mundo, tá, Paulo, que o CAD analisa. Há um segundo universo, que esse eu creio que seja também muito importante aqui para a discussão, que é o universo dos sonegadores. Nesse universo dos sonegadores, o CAD ele atua, mas ele cria algumas balizas, alguns filtros. E também ele posiciona algumas discussões. Por exemplo, a primeira coisa é que não é competência do CAD verificar se um ilícito tributário foi praticado. Tem um órgão próprio para isso, né? Agora, se já foi verificado pela outra autoridade, a competente, esse ilícito tributário, o CAD pode analisar os efeitos lesivos à concorrência disso. Tá? Segundo, né, se o ilícito fiscal, se a sonegação ela não é contumaz, se ela é focal, se ela é pontual, se ela é eventual, e depois vai ser importante esse assunto, porque vai colocar para todos nós o que está sendo discutido no Legislativo e quando os congressistas se debruçam, e quando eles têm dificuldade sobre o tema. Uma das dificuldades é justamente essa. Eles, às vezes, têm dificuldade de entender que uma coisa é o sonegador pontual, eventual. Às vezes, até por uma dificuldade da empresa econômica, financeira. Outra coisa é um devedor contumaz, né, que cria uma estratégia de sonegação pensada, perseguida, objetivada, né, e com o objetivo de lesar a competição. E aí o que acontece? Muitos desses casos eles chegam no CAD dentro de um cenário que aí não é um problema da tributação, da sonegação, é um problema do antitruste, que é uma certa dificuldade que o antitruste tem em condenar práticas de preço predatório. Então, quem está acostumado com o tema sabe que, para uma condenação de preço predatório, são vários elementos que têm que ser unidos, corroborados, demonstrados, e não é uma condenação comum. Não é uma condenação comum, e ainda mais se vier de uma discussão tributária, né? E aí o que vai acontecer é que um dos filtros propostos para o CAD aqui, né, pelo ex-presidente Vinícius Marques Carvalho, é o seguinte. Bom, para o CAD entrar, a primeira coisa que tem que ter, e seriam requisitos cumulados, tá? Primeira coisa, a reiteração da prática ilícita tributária é o devedor contumaz. A segunda coisa bem interessante, ele diz, olha, esse tipo de assunto, tributação e concorrência, ele colhe em alguns mercados, mas não em todos. Quais mercados que seriam, assim, favoritos para se analisar esse ilícito e para se identificar e teria mais facilidade de condenação? Mercados que teriam duas características, uma carga tributária expressiva e, cumuladamente, uma margem de lucro baixa, porque aí, muitas vezes, como a margem de lucro é baixa, o empresário não tem muito para onde ir. Produto homogêneo, né? A concorrência no preço, a concorrência é muito em cima de preço, não é em cima de marca.
E aí o empresário fala, poxa, se eu conseguir sonegar, de repente eu tenho uma vantagem, porque a margem dele é pequena e a carga tributária sendo elevada. E aí o que se comentou, né, na evolução é que alguns mercados, por exemplo, dois que saem como clássicos dessa configuração, o mercado de tabaco, mercado de combustível. Né? Mas aí teria uma terceira condição acumulada, que é verificar se esse devedor, quanto mais, nesses mercados de alta tributação e baixa lucratividade, se esse devedor, quanto mais, conseguiu mesmo avançar o seu share. Né? Tem uma representação aqui onde demonstra, né, que o acusado, o distribuidor de álcool, né, num estado específico, o volume de álcool distribuído naquele estado, em outros estados costuma ter 10, 15 distribuidores. Naquele estado só tem 2 ou 3, quer dizer, dá a entender assim, ele está muito avantajado pelo tamanho do mercado. Era para ter mais players, né? E ele é um devedor quanto mais. E o mercado de combustíveis é esse mercado aqui das baixas margens de lucro com alta tributação. Mas eu ainda precisaria de um quarto elemento, uma quarta condição acumulada, que é a correlação. Esse share que ele ganhou foi por causa mesmo da sonegação tributária ou tem outra explicação? Né? Ou tem outra explicação? E aí eu vou para mais um elemento, que é o quinto, que é um elemento que a gente tem que encarar em todo tipo de processo no CAD sancionador, que é o dano à concorrência. Quer dizer, os concorrentes suportaram essa vantagem dele, do sonegador, ou os concorrentes sucumbiram a isso e o mercado, então, foi lesado. Tá? Olha, aqui a gente tem um processo administrativo 208 de 99, Sociedades dos Mineradores de Areia do Rio Jacuí. Tá? Nós temos uma averiguação preliminar de 2006, a 4657, uma representada Funderg Hiperfreios. Nós temos também um caso de uma averiguação preliminar também de 2005, a 3648, da CIL Industrial. Um inquérito administrativo, esse é recente, assim, comparado com as datas dos outros, ele é de 2018, que a representada é a Rodopetro. Então, a esse caso, olha o que aconteceu. A representação foi feita pela Associação Brasileira de Combate às Fraudes de Combustíveis, ABCFC. E a representação descreve uma conduta potencialmente ilícita da Rodopetro. É uma inadimplência fiscal reiterada, objetivos e efeitos anticompetitivos no mercado de etanol hidratado no Rio de Janeiro. Na superintendência, o caso foi arquivado e foi analisada a inadimplência fiscal sob a ótica de preços predatórios, criação de barreiras à entrada. Conclusão pelo arquivamento é que, uma vez mais que as discussões citadas quanto às possíveis condutas são importantes, mas, dado que foi apurado aqui, à luz da participação de mercado dos players, não houve o condão de alterar os entendimentos. Tá? E houve até um despacho de avocação do conselheiro Braide, tá? Onde ele diz que não se pode descartar que os preços praticados estariam abaixo de custos, que as competências do CAD não se confundem com as demais autoridades, são complementares, que cabe sim ao CAD analisar possíveis efeitos anticompetitivos, que a discussão sobre a definição de mercado relevante também poderia ser aprofundada, porque aí você verificaria o seguinte, a posição dominante da devedora contumaz. Tá? E, entretanto, esse despacho não foi homologado, embora tenha tido o apoio de outros votos, de outros conselheiros como a Paula Farani e o Luiz Hoffmann. Tá? Então, em princípio, esses casos demonstram que o tema já está na pauta do CAD, o tema é difícil para condenação, mas ele já não é mais difícil para teorização. Quais são os elementos que nós temos que ter na cesta argumentativa
para que a gente dê impulso a uma investigação e, eventualmente, obtenha uma condenação. Então, eu creio que o tema está amadurecido em termos teóricos e é uma questão de tempo até que surja uma condenação dentro desse universo que a gente está discutindo. Muito bom, conselheiro. Agora, eu gostaria de passar da atuação particular do CAD para uma análise um pouco mais abrangente. E aí, pensando aqui em nível constitucional, é interessante notar que o artigo 146-A da Constituição, incluído por meio de reforma no ano de 2003, ele foi pioneiro relacionando tributação e concorrência. Na sua visão, conselheiro, e considerando sua experiência profissional de já ter atuado em órgãos dos 3 poderes da União, de que maneira o Legislativo, o Judiciário e o CAD podem ajudar a prevenir desequilíbrios da concorrência, olhando para o tema da tributação das empresas, considerando os diferentes mercados e setores econômicos? Bom, muito bem. Nós estamos aí já há muito tempo com uma norma na Constituição, né? Foi bem lembrado aqui, o 146-A. Nós temos aí, né, a reforma tributária dos seus princípios aprovada, que agora vai ser levada a uma regulamentação em que um dos pontos é a tributação e concorrência. E nós temos 2 projetos no Senado. Um que foi citado aqui da ex-senadora Ana Amélia, o PLS 284 de 2017, que hoje está na relatoria do senador veneziano Vital do Rego. Esse projeto ele diz que a União, Estados, PF, os municípios podem estabelecer em lei específica diversos critérios especiais para o adequado cumprimento de obrigações tributárias, principal, acessória, com o objetivo de coibir práticas contrárias à concorrência. Houve uma emenda na CAI, né? Esse projeto está tramitando em diversas comissões, em que, na atual redação, a emenda esclarece que os critérios especiais são aplicáveis apenas aos devedores contumazes, não sendo aplicados a devedores eventuais ou reiterados. Aqui para quem gosta do processo legislativo, para quem quer entender como funciona as coisas na Casa Legislativa, e pegando um paralelo com um projeto que é complementar em termos de tema a esse aqui, que é no pacote do processo administrativo tributário, que o senador Efraim liderou, lá se destacou um PLP que tratava do tema concorrência e tributação. E ele não foi aprovado junto com os demais, mas também não foi rejeitado. Ele foi pinçado, destacado, retirado do pacote, que foi para a Câmara dos Deputados, e ele ficou no plenário do Senado. Está lá. Né? Justamente com essa compreensão de que eu posso criar critérios de fiscalização específicos, de tributação específicos para devedores contumazes. Por que isso não está maduro para votação? Porque muitos senadores não sabem diferenciar o devedor eventual do contumaz. Eles ficam inseguros de que essa diferenciação não tenha um grau de objetividade, de segurança jurídica capaz de, digamos assim, confortá-los. O que a gente sabe é que tanto o senador Efraim como o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, são muito favoráveis à ideia de se criar para os devedores contumazes um regime diferenciado, né, cara? Tamanho o dano que eles causam a diversas esferas, né, de direitos protegidos. Muitas vezes o que falta é justamente uma coisa fácil de entender e fácil de pensar, mas é um pouco difícil de fazer, não por nada, é porque a agenda é muito extensa. Mas o que falta é um corpo a corpo, um parlamentar um a um,
explicando que essa mecânica ela não vai causar insegurança jurídica. Muito pelo contrário, ela tem um objetivo específico para um público específico também, né? Então, também o projeto estabelece setores, né, da economia em que os critérios especiais seriam aplicáveis, combustível, tabaco, bebidas alcoólicas. Tá? É interessante notar que o PL não atribui papel ao CAD, não tem ali. Mas, em termos de viabilidade, é importante dizer que o projeto está longe de ser aprovado. Aqui, eu penso assim, está longe, vírgula, porque mesmo nesse ano e por um acordo, é possível levar o PLP, que já está no plenário, à aprovação. É que ele não vai à sanção, ele vai à Câmara. Também o da Ana Amélia, vai à Câmara. Tá? Então, está longe de virar lei, né? Mas ser aprovado, não. Tá? Já tem aqui 3 pareceres pela aprovação. Tá? Ele ainda, o da Ana Amélia, tem que passar por uma audiência pública e volta, né? CCJ, CT, FC e CAI. Tá? CT, Tributação, Finanças e Controle e CAI. E a atuação do Legislativo é justamente a edição de legislação que estabeleça regimes especiais a serem aplicados ao devedor quanto mais. Esse seria o foco e o produto, né, que o Legislativo deve entregar à sociedade, uma legislação para devedor quanto mais, específica. Tá? Acho que é isso que a sociedade clama e é isso que o Congresso tem que entregar à sociedade, o quanto antes. Tá? O Judiciário também entra, né, na discussão, e aqui, né, para quem está assistindo, para quem se interessa pelo tema, né, já existem 2 precedentes no STF que enfrentaram no mérito o assunto, que é a ADI 3952 e o recurso extraordinário 550.769. O que acontece com isso daí? O Judiciário entendeu, olha, indústria de tabaco, você tem aqui uma empresa que é uma devedora contumaz, margem é pequena, com certeza afeta a competição. Então, o Supremo, ele, na verdade, ele confirma decisões das instâncias inferiores que descredenciaram a inscrição fiscal desse produtor de tabaco, ou seja, ele, então, né, não poderia mais atuar. E foi usado o argumento de lesividade à concorrência nos mercados como um argumento autônomo, independentemente dos outros, portanto, suficiente para manter a decisão de descredenciamento da inscrição tributária do inadimplente, tá? do praticante aí do ilícito. Então, é aquilo que a gente já vê em países desenvolvidos, mas que no Brasil tudo é um pouco mais devagar, mas vai acontecendo, que é o direito da concorrência não se resumir a uma autoridade antitrust. O direito da concorrência, como ele tem, né, nós sabemos esse aspecto transversal, essa argumentação pode ser usada em diversos campos e em diversas instituições. Né? O CAD, em algum momento, vai ser apenas um dos membros institucionais da divulgação da defesa da concorrência, mas a coisa vai se espalhar. Né? Bom, o CAD ele entra aqui nos diálogos institucionais, né, com o Legislativo. Existe, né, do ponto de vista do Ministério da Justiça, cada um pode ter uma assessoria parlamentar autônoma, mas ele tem um serviço de assessoria parlamentar e ele dialoga com os pares. Né? Eu, como tenho essa origem do Senado, também tenho tido alguma contribuição junto aqui à presidência e também junto ao Legislativo para acelerar um pouco essas discussões. É sempre uma das pautas que eu tenho na minha agenda. Né? E também, né, hoje, né, um diálogo com a Receita Federal
em outras instituições, já é uma pauta, digamos assim, uma agenda firme do CAD. A respeito do artigo 146A, eu me lembro de ter participado da elaboração do anteprojeto desse artigo, que depois se concretizou. Né? E também me lembro, isso é interessante, logo que ele foi promulgado, quando saiu o artigo, a Constituição o acolheu, não? Eu me lembro de um comentário feito pelo José Afonso da Silva, que na época, enfim, criou alguma perplexidade. Não? O José Afonso dizia que, ok, o artigo 146A falava de lei complementar, não? Mas insistia que ele não excluía a competência na Constituição do artigo 173, do parágrafo 4º, isto é, lei ordinária, para reprimir o abuso de poder econômico, etc. Lei ordinária da União. E aí ele lembrava justamente a lei do CAD, não, a lei da concorrência, dizendo, nós já temos essa lei. O que era uma posição muito interessante. Isso ficou meio esquecido na doutrina, eu acho que não foi retomado, mas é um aspecto interessante. Ok, agora nós estamos falando, anos depois, em projetos de lei complementar, que é a função do legislativo, mas essa hipótese existe, não? E quando a gente pensa nessa hipótese de que a Constituição possivelmente poderia estar se referindo à própria lei da concorrência, é interessante que nesse aspecto, na função do Estado, na medida que o mercado interno é chamado de patrimônio nacional, artigo 219 da Constituição, a lei pensada pelo artigo 146A admite, inclusive, a imposição de medidas de natureza administrativa, desde que previstas na lei ordinária da União. Isto é, a ideia de que ela já permite medidas de natureza administrativa, e voltando à primeira resposta, ótima resposta, bem elucidada, do nosso conselheiro Carlos Jacques, acho que nós poderíamos encontrar na Constituição um excelente reforço à própria posição do CAD. Enfim, a constitucionalidade dessa imposição de medidas de natureza administrativa com o fito de prevenir ou corrigir distorções concorrenciais. Quer dizer, partindo do José Afonso, a ideia de que também a lei ordinária da União já existente pode exercer essa função, e isso garante a imposição de medida de natureza administrativa com esse fito, acho que a posição do CAD é constitucionalmente fortalecida. Bom, é isso que eu gostaria de lembrar em termos de relação Constituição, legislação complementar, legislação ordinária e a posição do CAD. Bom, isso quanto a essa questão, não? Mas nós estamos diante de uma nova situação trazida pela reforma tributária, da emenda 132. Não? E aqui o tema que relaciona tributação e concorrência reaparece, lembrando o parágrafo 1º do novo artigo 156A, não? Nesse artigo existe o enunciado do princípio da neutralidade concorrencial, do Estado, enfim, da neutralidade concorrencial da tributação, mas também fala princípio de justiça tributária, não, está no artigo 146 do parágrafo 3º. Não? De qualquer modo, o que a gente percebe é que, direta ou indiretamente,
a proposta da reforma tributária, não, ela vai trazer impactos à concorrência. Não? E aqui, talvez uma pergunta é se o CAD já estaria pensando em adotar pelo menos medidas de advocacia da concorrência e nesse sentido, tentar trabalhar aquilo que está vindo, pelo menos nessa discussão da lei que regulamenta a reforma tributária. Por aí. Não, professor Tércio, perfeitamente. Acho que o CAD está mais do que atento às novas mudanças. O que salta aos olhos é que a reforma tem uma promessa de simplificação. Ora, essa simplificação do regime tributário, da aplicação das normas tributárias, primeiro que ela escancara as discrepâncias concorrenciais originadas da tributação, porque quando você simplifica, você joga um peixe de luz em cima do que está. Se aquilo está equilibrado, aparece. Se aquilo está desequilibrado, está torto, vai ficar mais visível. Né? Então, a gente acredita que a simplificação tributária ela não vai criar distorção, ela vai mostrar a distorção com mais nitidez. Então, do ponto de vista do CAD, vai facilitar o trabalho de criar aquele requisito do filtro que é o nexo de causalidade, né, entre uma vantagem ilícita tributária e um avanço da participação de mercado e da distorção concorrencial. Acho que essa demonstração vai ficar mais fácil por causa da reforma tributária e como um produto indireto dela, não exatamente produto direto. Né? Critérios não isonômicos também vão ficar mais evidentes e mais visíveis. Né? E os eventuais prejuízos decorrentes da sonegação também podem ser reduzidos com o advento dessa reforma. Né? Porque, digamos assim, se ela for feita de modo a dificultar a sonegação pela sua própria engenhosidade, eu já tenho dentro do sistema tributário um ganho concorrencial. Né? Porque eu já criei, então, uma trava, uma dificuldade ao modelo de sonegação, porque um sistema tributário complexo e fragmentado, ele, digamos que fomenta, facilita, né, a sonegação, mais do que se ele fosse um sistema simplificado. Né? A apólice aqui é o diálogo, né, do CAD com as demais instituições do poder público, né? E muitas vezes colocando à disposição a expertise. A gente tem aqui existe no Congresso, até eu estimulei até essa iniciativa de um grupo de trabalho, né? Na verdade um painel CAD, Senado, justamente dentro do capítulo da reforma tributária, da regulamentação. Vão ser designados não só burocratas, mas profissionais do setor privado, da sociedade civil, que poderiam contribuir para o debate. Tá? Isso vai acontecer em algum momento. Espero que seja bem breve agora. Uma pergunta complementar. A gente está vendo essa discussão que gira em torno de lobbies fortes, não? Criando distinções na tributação que às vezes afetam não apenas um setor, mas o mesmo produto, com dificuldade de você diferenciar um do outro, concedendo benefícios de isenção para uns em detrimento de outros. Não? Isso certamente pode vir a provocar no futuro distorções na concorrência. Um pouco nessa direção, caberia ao CAD
pelo menos orientar ou manifestar a sua preocupação junto ao Legislativo? Já tem sido em alguns temas, né, às vezes pelo CAD na superintendência, na presidência, às vezes pelo nosso departamento de estudos econômicos. Em alguns temas o CAD já tem se manifestado, né, sobre regulamentação das Big Techs, né, outro dia também um estudo sobre o mercado de trabalho, né, sobre a questão da salarial, da divulgação dos salários, e nada mais justo que o CAD também se manifeste, né, especificamente sobre os incentivos fiscais, e, como o senhor delimitou aí muito bem, dentro de uma tragédia que seria produtos substitutos ou substitutos próximos, uns deles com vantagens tributárias e os outros não. Ou seja, seria realmente caótico, né, para a competição, e quando isso acontece, né? E o CAD não poderia se furtar uma discussão dessa, com certeza não. Não teria como. Às vezes até em sede de investigação também. Ainda que por trás dos investigados exista uma lei, digamos assim, desequilibrada, né? Porque a questão aí não é se eles estão acobertados pela lei, porque estariam. Mas a questão é o dano à concorrência, né, efetivo, né? Então isso tem que ser de alguma forma verificado. Perfeito. Posso fazer mais uma pergunta? Então, agora um tema que eu acho que ele é bastante próximo, não? E que, por sinal, está na ordem do dia, nas discussões jurídicas em geral, mas também políticas, e particularmente no Supremo Tribunal Federal. A regulação das Big Techs, não? Enfim, esse tema acaba colocando também algo em relação ao problema da tributação, ou de ausência de tributação, não? E aqui nós podemos pensar em algumas situações complicadas que merecem a atenção. Primeira delas, né, a dificuldade de se lidar com o princípio da territorialidade no mundo digital, não? Isso afetando, não, de um lado a tributação e de outro lado o consumo, e em terceiro lugar a concorrência, não? A reforma tributária reafirma esse critério do destino do consumo. Isso, em parte, resolve, mas não totalmente, não? E muitas empresas nesse mundo digital, não, algumas têm, outras não têm, e outras retiram qualquer sede ou representação no Brasil. Tudo isso está criando um tumulto, não? Bom, a pergunta é de que modo o CAD poderia auxiliar nessa discussão, considerando todos os esforços das autoridades regulatórias e antitrust, não só no Brasil, mas fora do Brasil, no mundo. Como isso pode refletir para o CAD criar condições de atuar e, de novo, opinar e orientar essa discussão? Professor, recentemente o CAD deu uma resposta, né, sobre a regulamentação das Big Techs e o projeto que tem, né, na Câmara dos Deputados. Foi provocado aqui por um ente ministerial, e o CAD deu uma resposta, promoveu um estudo e deu uma resposta oficial, né, saiu da presidência do tribunal, dando a visão do CAD sobre o tema, porque, seja do ponto de vista antitruste, né, como aplicar os critérios tradicionais da lei antitruste a esses mercados, é muito desafiador. Há uma discussão valorativa, né? Toda a discussão antitruste tem uma discussão de outros valores que são concorrentes com o valor da concorrência, mas aqui parece ser um pouco mais denso, né, essa discussão dos princípios valorativos e da composição entre eles, porque, em última análise, se cria, né,
muitas regras, digamos assim, ex ante, tentando evitar o uso abusivo de poder pelas Big Techs, também se questiona até que ponto isso poderia afetar a inovação, integração, né, e a própria soberania de certos países. Então, de uma forma ou de outra, né, a discussão fica complexa. E aí, como o senhor falou, ainda tem mais uma complexidade, que é a própria tributação em cima disso, né? Então, eu acho que esse, com certeza, de todos os temas tratados aqui, é o que nós estamos com maior incipiência, né? Seja em estudo, seja em debate, seja em compreensão mesmo do problema, para identificar, né, o diagnosticar e identificar soluções. Esse é um grande desafio. Com certeza, eu já percebi aqui dentro do CAD, dentro do tribunal, especificamente de 3 conselheiros, uma preocupação muito grande com esse tema, e buscando ajudar, buscando produzir estudos para que o CAD não deixe e não se furte a essa discussão, e que o CAD seja tratado, né, e não uma agência setorial, como um principal player para a discussão das Big Techs, porque a questão concorrencial é central nesse universo. Isso que a gente tem por enquanto. Da minha parte, cumprimentos, parabéns. Eu que agradeço, professor, e eu não poderia deixar aqui de relembrar, né, tive, como muitos, o privilégio de ser seu aluno, uns dias atrás, né, quando o país estava trocando a moeda do Cruzeiro para o real, e eu não perdi nenhuma das suas aulas às sextas-feiras pela manhã, e eu também exerci muito o magistério, né, por mais de 20 anos, fui professor, e eu nunca esqueço que muitas vezes eu lembrava os meus alunos das suas aulas. Tinha uma coisa que me marcou muito, e quer dizer, vou dizer aqui que o professor Técio é um gênio, porque tudo isso aí seria falar algo comum, algo que não acrescenta nada, mas o senhor, em toda a sua aula, o senhor começava abrindo um jornal. Vinha empacotado, isso não tinha aberto o jornal, só abria aleatório, assim. Puxava uma reportagem qualquer. Vamos lá, essa reportagem. Aí só começava assim, no coloquial, no prosaico, dali a pouco era uma aula de direito, era uma aula de filosofia, o senhor voltou à Roma Antiga, voltou à Grécia, e o grau de concatenação, de correlação entre aquela reportagem prosaica e a história da civilização, pelo menos da civilização ocidental, ficava muito, muito evidente. Então, isso eu não vou me esquecer, porque é uma coisa que me marcou bastante. Muito obrigado. Muito obrigado. Sensacional, sensacional. Muito bom. Bom, meus caros, a gente vai precisar encerrar, infelizmente, mas queria agradecê-los por terem topado participar desse programa. Eu e o Paulo, a gente tenta organizar, não deixa de ser um podcast com temas técnicos, né, daquelas áreas que o IBRAC atua, mas a gente sempre tenta trazer o tema com uma intersecção aí com algum outro tema de fronteira para enriquecer mais o nosso debate. E eu tenho certeza que a gente não poderia ter escolhido pessoas melhores para a gente gravar o tema de hoje, que é tributação e concorrência, que tem tantos desafios, né? Principalmente para o CAD. Então, muitíssimo obrigada, conselheiro Carlos Jacques, professor Tércio. Foi uma honra tê-los aqui conosco. Tenho certeza que nossos ouvintes vão aproveitar muito esse episódio, que é muito útil para todos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Carlos Jacques. Obrigado, professor Tércio. Eu também agradeço. A gente não pode, né, ficar tímido com esse tema. Já existe um substrato suficiente para que a gente possa aplicar e adensar, né? Não podemos esperar mais. Com certeza é um tema que a discussão tem que ser iniciada e ser avolumada também, né, quantitativamente, para que isso ingresse na cultura
do antitruste, né? A discussão tributária ingresse como algo natural na cultura do antitruste, não como algo exótico, diferente, estranho, longe, né? Mas algo da nossa própria cozinha, do nosso próprio ambiente íntimo do antitruste. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio, em que conversaremos com mais um expert sobre questões instigantes da atualidade. Até breve!